Imaginem só, em pleno século XIX, um romance narrado de forma quase documental, contendo estupro, assassinato, suicídio e catástrofes. Impossível uma obra dessa não chocar a sociedade, né? Inclusive há quem diga que toda essa avalanche de desgraças foi o que impediu o ingresso do autor na Academia Francesa de Letras. E essa tragédia toda está nessa obra aqui, A Besta Humana, de Émile Zola. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e esse talvez seja o livro da coleção Clássicos Zahar menos lido. Eu vejo muita gente mostrando esse livro nos book hauls, nos bookshelf tours, mas quase ninguém dizendo que leu. Eu já mencionei aqui no canal algumas vezes que o Zola é um dos meus autores favoritos. Eu gostei muito de tudo que eu já li dele e com esse livro não foi diferente. Foi uma leitura conjunta e um dos melhores livros do ano, não só na minha opinião, mas na de várias outras pessoas que participaram da leitura. Ainda na juventude, o Émile Zola conheceu a Comédia Humana, que é aquela enorme coleção do Honoré de Balzac, em que ele tentou retratar a sociedade da sua época. O Zola ficou tão fascinado por essa obra que ele decidiu escrever o seu próprio ciclo de novelas. Mas, como ele mesmo colocou, ele não queria descrever a sociedade contemporânea, mas fazer um recorte dentro de uma única família, mostrando como as características pessoais, tanto as negativas quanto as positivas, passam de geração em geração e como as pessoas podem ser influenciadas pelo ambiente e pela sociedade, no caso, o Segundo Império Francês. E foi assim que nasceu Os Rougon-Macquart. É uma série de 20 livros, cada um focado em um personagem dessa família, e que foram publicados entre 1871 e 1893, mas que podem ser lidos sem qualquer ligação entre um e o outro. Infelizmente, é muito difícil encontrar os livros do Zola em português. Alguns livros da série, inclusive, só são encontrados em sebos e em edições bem antigas, como essas aqui, que eu tenho, dos anos 50. Os Rougon-Macquart formam uma família totalmente problemática, e cujos integrantes trazem na sua genética características bem preocupantes, né? Como o alcoolismo, a luxúria e, no caso aqui desse livro, a violência. A Besta Humana, de 1890, é o 17º livro dessa série e se passa em 1870, no ambiente ferroviário, entre Paris e Le Havre, numa ida e vinda de personagens, né, entre essas duas localidades, como se fosse mesmo uma série de viagens de ida e volta de trem. E no meio desse percurso acontecerão situações bem dramáticas, impulsionadas pelas paixões, né, pelas grandes paixões que movem os personagens, que entram em contato com a porção animal que existe em cada um de nós. O maquinista Jacques Lantier, protagonista do livro, é irmão do Etienne Lantier, que é protagonista do livro mais famoso do Zola, o Germinal, e da Ana, que é a protagonista de Naná, e do pintor Claude, que é o protagonista de A Obra. Os dois primeiros eu já li, para os dois já tem vídeo aqui no canal, os links estarão aí nos cards e na caixa de descrição. A mãe do Jacques foi para Paris e deixou o filho aos cuidados de uma viúva bastante amorosa, que mais tarde se casou novamente com um controlador de cancela. Aquele camarada que fica no meio do trajeto do trem, controlando a passagem dos carros, né? Fechando a cancela quando vai passar algum trem para que não aconteça acidente. E fica justamente no meio dessa linha férrea, né? Desse trajeto. E esse abandono materno deixou no Jacques uma raiva incontrolável contra as mulheres. Desde a infância, ele sente terríveis dores de cabeça, que continuam na puberdade, vão se transformando em impulsos assassinos à medida que ele fica adulto. O desejo que ele sente por uma mulher vem sempre acompanhado de uma necessidade terrível de matá-la.
Até o momento em que acontece a história, ele conseguiu manter seus impulsos sob controle, mas permanentemente atormentado por esse desejo de matar as mulheres por quem se sente atraído, o Jacques não tem nenhum tipo de relacionamento e ele busca refúgio na Lison, que é a possante locomotiva a vapor que ele guia e da qual ele conhece todos os caprichos e a quem ele ama até mais do que uma mulher. E nessas idas e vindas, o seu destino vai acabar se cruzando com o do robô, que é o chefe de estação, e a sua esposa, a Séverine, que é uma mulher muito bonita, que já está um pouco cansada do marido. E esse relacionamento começa quando os três se encontram durante a investigação de assassinato de um magistrado que aconteceu em um vagão da primeira classe. Mas apesar desse temperamento perigoso e de ser considerado o protagonista desse romance, o termo besta humana do título não pode ser aplicado exclusivamente ao Jacques, porque o livro traz outros personagens secundários, mas que também não podem ser classificados como normais, porque todos eles trazem em suas histórias um ou outro drama ou segredo. A senhora que criou Jacques, por exemplo, idosa e doente, jura que o marido está envenenando ela aos poucos, para ficar com uma grande quantia de dinheiro que ela escondeu. A sua filha, Flore, que é apaixonada pelo Jacques, não entende por que ele resiste às suas investidas amorosas. O casal robô e Séverine vivem brigando às turras, inclusive com ela sendo frequentemente espancada. E é chocante saber que os vizinhos ouvem, sabem de tudo e não fazem nada a respeito desse espancamento rotineiro das mulheres, que aparentemente era normal. Mas apesar de toda essa violência, a besta humana está longe de ser apenas um policial sensacionalista. É também um romance judiciário e o Zola usa o livro para mostrar, para expor a corrupção do sistema judiciário e das investigações policiais precárias e superficiais, que são mais baseadas em preconceitos e coincidências, que são tidas imediatamente como certas, sem que haja ali uma verdadeira averiguação dos fatos. O investigador, por exemplo, ao saber da proximidade de um ex-detento em uma cena de crime, já parte do pressuposto de que ele é o criminoso, mesmo que não haja nenhuma evidência quanto a isso. O promotor encarregado da acusação também sabe que não deve se mexer muito num caldeirão quando tem uma pessoa importante morta, e ele convenientemente se justifica de não ter conhecimento de certas evidências quando elas contradizem com as suas próprias teorias, claro. É bem provável que, quando esse livro foi lançado, as altas autoridades não tenham ficado muito satisfeitas com ele. É um romance com várias das características marcantes do naturalismo, que foi um movimento que buscava, geralmente através de uma escrita mais chocante, mostrar que o ser humano é quase uma marionete, das forças externas e internas incontroláveis. O determinismo, tanto da hereditariedade quanto dos acontecimentos da própria vida, impedem os seres humanos de saírem de suas condições sociais. E quando eles conseguem fazer isso, são de alguma forma punidos pelo destino. O Jacques, por exemplo, em determinado momento do livro, acaba se apaixonando, acredita estar curado do seu mal, mas lá no fundo a besta está lá em seu interior, apenas aguardando a oportunidade de assumir novamente o controle. Uma outra característica marcante do naturalismo é a inversão de papéis entre os seres humanos e os animais, ou, no caso aqui, as máquinas. Em todo o livro, nós vemos as máquinas se comportando como pessoas e as pessoas se comportando como máquinas. Os humanos, sejam eles homens ou mulheres, por melhores que pareçam, guardam dentro de si um potencial inflamável
que a mínima fagulha, seja por causa de dinheiro, de ciúme, de poder, pode facilmente transformar em um incêndio de proporções gigantescas. Já as máquinas, em especial os trens, aparecem aqui quase como tendo vontade própria. Aliás, o próprio Jacques diz isso, quando, depois de um defeito causado por uma tempestade de neve, ele troca de locomotiva e percebe claramente a inferioridade da nova máquina em relação à sua amada Lison. E o simbolismo sexual aqui também é bem claro, porque os trens sempre aparecem como símbolo do poder, do avanço, com a intenção de dominar, de destruir, através da violência e da força. O trem seria, aquele ser elegante, bonito e charmoso, mas que guarda dentro de si um animal selvagem, como os homens. Já a locomotiva é retratada como a amante perfeita, submissa e obediente à mão que a guia, apesar de ter os seus caprichos. Eu vou ler aqui um trechinho onde o autor relata os sentimentos do maquinista pela locomotiva. Ele amava Lison com uma gratidão masculina, porque ela fugia ou parava imediatamente como uma égua vigorosa e dócil. Ele a amava, porque além do seu salário normal, ela ainda ganhava dinheiro para ele, graças à economia de combustível. Ela funcionava tão bem que ele economizou uma grande quantidade de carvão. A única coisa que tinha contra ela é que precisava de muito óleo. Os cilindros, em particular, consumiam quantidades irracionais de óleo, uma sede insaciável, uma verdadeira orgia. Ele tentou mantê-la dentro dos limites, mas em vão. Imediatamente ela ficava sem fôlego, precisava do lubrificante, era parte de seu caráter, e ele teve que se resignar a essa paixão glutona dela. Por fim, uma outra característica marcante nas obras do Zola são as incríveis narrações de eventos angustiantes, com uma vivacidade e um realismo que colocam a gente dentro da situação, sentindo toda a angústia da cena. Quem já leu o Germinal sabe muito bem do que eu estou falando, mas tem também um conto dele chamado A Inundação, que é realmente desesperador, daqueles de fazer a gente passar mal. E aqui é o trem preso em uma tempestade de neve, quando o motor morre no meio do nada e a gente sente toda a vulnerabilidade dos passageiros em pânico no meio daquela desolação gelada. E o relato dos efeitos do frio sobre o maquinista enquanto ele tenta a todo custo manter a máquina funcionando é desesperador. Como se não bastasse tudo isso, o final do livro é simplesmente angustiante. É um dos finais mais maravilhosos que eu já vi em um livro. Infelizmente, qualquer comentário estragaria totalmente a surpresa. A Besta Humana foi filmada pelo famoso cineasta francês Jean Renoir em 1938 e hoje é considerado um dos maiores clássicos do cinema francês por conta das suas inovações, principalmente relativas aí aos movimentos de câmera. Mas no filme, além da ambientação, que foi transferida para os anos 30, a história também foi bastante suavizada e não consegue ter o mesmo impacto do livro. Mesmo assim, para quem quiser dar uma conferida, é um bom filme. Resumindo, indico fortemente a leitura desse livro. Se você tem ele parado aí na estante, dê uma chance, porque é realmente muito bom. E se não tem e ficou interessado, o link para compra na Amazon estará na caixa de descrição. Comprando esse ou qualquer outro produto através desse link, eu recebo uma pequena comissão da Amazon e esse valor é integralmente repassado para uma instituição de assistência social. Então eu agradeço a todos que puderem contribuir. E você, já leu ou pretende ler A Besta Humana ou algum outro livro do Zola? Então deixa aqui seu comentário sobre o que achou. Espero que eu tenha conseguido convencer você a conhecer essa obra. Se gostou do vídeo, não deixe de dar sua curtida para ajudar na indicação do canal para outros leitores. E se está conhecendo livros e e-books agora, espero que continue acompanhando o canal, dê uma olhada no conteúdo já publicado. Se gostar, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações, me acompanhe também no Instagram e no YouTube e a gente se encontra no próximo vídeo.